Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho! E hoje a gente tem a honra de receber aqui, tá? Um ortopedista bem jovem, mas que tem um trabalho muito interessante dentro da nossa cidade de Belém. Ele é bem reconhecido. É o Leonardo Costa que está conosco. Léo, Olá, doutor! Seja Olá, tudo bem? bem-vindo! Obrigado. E aí, a minha amiga vai apresentar um pouquinho ele, porque você já tem mais experiência com o trabalho do Leonardo. Para quem não sabe, o doutor Leonardo atende lá no VetLife, né? É o nosso ortopedista oficial do VetLife, né? Faz as cirurgias dele lá também. E, Léo, começa contando pra gente como foi essa tua trajetória na medicina veterinária até chegar à especialidade de ortopedia. Então, muito obrigado pelo convite, primeiramente, tá? Explicar um pouquinho de como que foi minha história na veterinária. A veterinária nunca foi algo que eu sempre planejei desde cedo, como muitos planejam. Foi por um acaso. Certinho comigo. Foi por um acaso. É um primo meu que hoje em dia é engenheiro da computação, fazia, e aí me contou um pouquinho sobre a veterinária e eu disse, eu acho que eu quero fazer isso daí. Só que ele me vendeu a ideia de que só dava dinheiro se fosse para grandes, né? Então, eu fui dessa turma aí, né? Como muitos têm, né? Que a gente entra na faculdade e muitos consomem a nossa mente dizendo, se for cachorreiro, for de clínica de cão e gato, não vai ganhar dinheiro, vai passar fome, vai ficar atrás de um balcão. E aí, conforme a gente vai evoluindo no curso, conhecendo outros profissionais, a gente vai vendo que não é assim que funciona, né? A gente se dedicando, escolhendo o que a gente quer, se dedicando nessa área, num nicho, que hoje em dia a veterinária tem muitos nichos, né? A gente percebe que ela tem espaço em várias áreas, não só na área de grandes, se a gente quiser ser bem remunerado, ser bem reconhecido. Então, eu passei algumas áreas aí na medicina veterinária até chegar na ortopedia. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu queria a área de trauma, né? Foi uma palestra do Sérgio Santalúcia no SemaVet, que ele falava sobre trauma. Eu lembro dessa palestra, foi maravilhosa. Pois é, então... Ei, amiga. Tava lá, Eu tava, foi lá no Sagres, não foi? No Hotel Sagres. Olha aí, ó. Eu marco presença nesses eventos. Pois é, aí eu comecei a perceber que eu gostava de animal que fosse crítico, assim, acho que eu sou meio sangue frio, assim, então eu gosto, quanto mais crítico, mais eu gosto, assim, mais eu gostava, né? Só que ainda não era da ortopedia, então eu decidi que eu queria seguir nessa área da cirurgia, e aí depois uma grande mentora que eu tive, que foi a doutora Carmina, que também é ortopedista, ela um dia me mostrou, olha, tem um curso aqui, lá em São Paulo, de 2 dias, bora lá fazer? Eu disse, bora. Bora. Aí eu fui e o curso era sobre ortopedia, e aí desde então eu decidi, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar exclusivamente com ortopedia, e aí então eu comecei a pesquisar outros ortopedistas, via qual é que era a trilogia que eles seguiram, quais cursos que eles fizeram, quais passo a passo que esses cirurgiões ortopedistas que eu me inspirava fizeram, e via o que estava dentro do meu alcance e comecei a buscar e correr atrás. Então eu trilhei toda uma história que eu sabia que eu devia percorrer, um passo a passo. Estágio, curso, pós-graduação, conhecer o mercado, conhecer os outros profissionais, até chegar onde eu cheguei hoje, que é trabalhar exclusivamente com ortopedia. Então a minha história foi basicamente desse jeito que aconteceu. E espero que ainda tenha muito para acontecer, porque ainda está só no início. Só começando. É isso aí. Mas você se formou pela UFRA? Me formei pela Universidade Federal Rural da Amazônia em 2020. E aí, logo em seguida, eu já comecei a pós-graduação em ortopedia. Entendi. E sabe o que é legal? É que em uma das suas falas, você falou assim, que você procurou profissionais, se inspirou, já começou a olhar a questão de mercado, aprofundar um pouquinho mais nisso para decidir, digamos, é isso que eu vou querer, é isso que eu vou fazer o meu legado, né? E isso serve também para os estudantes que estão te assistindo, para verificar que na hora de decidir para uma especialização, eles analisarem tudo isso que você falou, né? É bem interessante. E agora é com você, amiga. A gente selecionou aqui umas perguntas que foi indicação dos estudantes e profissionais de veterinária, né? E a primeira delas eu acho que ele já explicou um pouquinho, que é por que ele chegou na ortopedia, né?
Mas aí uma das dúvidas também dos colegas e dos estudantes é: quais são os teus maiores desafios hoje na ortopedia? Tipo, tu tem algum tipo de limitação que na medicina humana poderia ser resolvido muito mais rápido e a gente ainda não tem esse acesso na veterinária? De repente, talvez seja o tutor aceitar fazer as cirurgias. O que te limita mais hoje na ortopedia? Qual é o teu maior desafio hoje na ortopedia veterinária? Então, na ortopedia veterinária, acho que o grande desafio são dois: o tutor e o paciente. O paciente tu já até aceita, né? O tutor, às vezes, é o maior problema. Justamente. O paciente, por quê? O grande diferencial da medicina, da ortopedia, da medicina e da medicina veterinária é que o paciente não fica parado. Então, em muitos casos de medicina humana, o paciente fica de cama por meses, ele tem uma trajetória, né? justamente, tem esse pós-operatório, cadeira de rodas para muitos, tem a fisioterapia, tem a dedicação do próprio paciente humano em querer se recuperar, enquanto que na medicina veterinária a gente não tem isso. Então a gente pega muito gato, aqueles jaguatirica, que tem que colocar placa, tem que colocar pino, o animal precisa ficar totalmente imóvel para dar certo em alguns casos que são mais delicados, onde a gente tem uma margem cirúrgica ali menor para conseguir colocar o implante de uma forma mais adequada. Então, isso é um desafio muito grande, é deixar o animal quietinho, lá no cantinho dele. Eu sempre digo, se fosse na medicina humana, o que acontece? A pessoa fica de cama, para ver se a pessoa tenta entender Repouso absoluto, né? Isso, justamente a complexidade do caso, porque não são casos que são simples. Às vezes a resolução é até simples ali no transcirúrgico, mas o pós-operatório ele precisa seguir um passo a passo para dar certo. Que se ele não for seguido, pode ser o melhor cirurgião do mundo que não vai dar certo. E ele vai influenciar muito no sucesso, né, do procedimento. Às vezes tu arrasa lá no procedimento, aí faz um pós-operatório que não foi adequado e aí estraga todo o teu trabalho. Isso, justamente. Aí que entra justamente o tutor, né? O outro desafio que é o tutor. Tanto que em todo pré-cirúrgico, sempre antes ali de começar a cirurgia, eu converso com o tutor, tenho uma conversa que é para explicar todos esses prós e contras das cirurgias, quais cuidados que eles têm que ter. Quando o tutor não vai à consulta, eu mando vários áudios de vários minutos para tentar enfatizar a necessidade de seguir esse passo a passo. Tem tutor que acata, que faz tudo do jeito certo, tem uns que até demais, tem um husky uma vez que eu operei que deixaram num quadradinho assim de meio metro quadrado, já com medo, já aconteceu alguma coisa, entendeu? E tem tutor que acha que é castração, acha que daqui 10 dias tirou o ponto, o animal já está recuperado. Não é assim, né? Justamente, não. Tem paciente que demora 30, 60, 90 dias para ter ali a consolidação óssea. Então, o grande desafio na ortopedia veterinária, que difere muito as técnicas da medicina humana, é justamente o repouso. Repouso mesmo. Léo, eu sei agora, né? E também sabia antes que você atende na VetLife. Você também atende em outros locais, porque aí você é um ortopedista, né? Hoje você é um médico veterinário especialista volante, onde você tem essa locomoção de atender em vários locais. Como é que funciona esse trabalho? Como é que você é acionado? Faz essa avaliação, acompanhamento do paciente? Esse digamos assim, essa dinâmica do seu trabalho, como funciona? É bem desgastante às vezes, tem que ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu faço tudo só, eu não tenho secretária, eu tenho os estagiários que me ajudam na hora da cirurgia, mas na hora de resolver tudo, sou eu que tenho que fazer tudo mesmo, porque outras pessoas não sabem como é que funciona, elas não conseguem ver um raio-x e indicar qual que é a técnica, em saber se tem um material, porque eu olho um raio-x, eu já sei, eu tenho essa placa, tal parafuso que vai dar nessa fratura. Outra pessoa, dificilmente, a não ser que seja alguém que tenha conhecimento da área, não vai conseguir fazer. Eu mesmo. Mando direto o raio-x pra ele. E aí, dá pra fazer? É cirúrgico? É cirúrgico. Dá pra resolver? Dá sim. Então já vou encaminhar pra ti. Pois é. Então, é justamente isso. Chega muitos raio-x e nem todos fazem. E aí tem todo esse tempo em analisar o raio-x. Então, antes da cirurgia acontecer, eu já comecei a trabalhar nela muito antes. Desde o primeiro contato. Quando chegou o raio-x, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, pensar na logística, aonde que eu vou estar, e depois esterilizar o material, organizar todo o material, para na hora da cirurgia eu abrir aquela caixa e tá exatamente todos os componentes que eu vou precisar. A pinça que eu vou utilizar, o parafuso que eu vou utilizar no tamanho certo, a placa no tamanho certo. Então,
A cirurgia é a parte mais fácil de ser feita, na verdade. A organização é o mais complicado. Isso, a né? organização. Entre esterilizar, entre terminar uma cirurgia e ter que lavar tudo, organizar tudo de novo e depois ir até o próximo local, chegar antes, esterilizar, fazer a receita. Então, essa parte volante demanda muito tempo além do que a cirurgia. Então, tem muita gente que pensa, chegou aqui, fez a cirurgia em 1 hora, que tem procedimento que é rápido, e acha que é só isso, acha Vai que embora. é fácil. Imagina. Mas tem todo um backstage ali por trás, Sim. entendeu? Que demanda muito tempo e muita dor de cabeça também, mas que faz parte do trabalho. Faz parte também do processo, né? Então, hoje você já atende hoje mais ou menos em quantos locais? Digamos. Em torno de 15, eu já... Olha só. Nossa! 15 locais. Tem diferentes. alguns que são mais fixos, como o Vet Life, mas sempre aparece algum lugar Sim. novo, entendeu? Alguma clínica que abriu, que aí as pessoas vão indicando. Vai indicando, Às né? vezes eu opero em algum lugar uma única vez e aí depois não opero mais, não porque não gostaram do trabalho, mas Porque não a- apareceu mais Isso, casos, justamente, né? Sim. pela própria casuística, né? Tanto esse é o motivo de eu não ficar fixo em nenhum local, porque se eu for ficar fixo em algum local esperando aparecer lá o fraturado exatamente como eu preciso, eu vou ficar praticamente ali o dia todo sem fazer nada. Sim, E então, sim. eu fico de casa, no celular, e aí às vezes eu tô jogando. Pega Todo confissões. mundo tem direito, né? O seu momento de lazer, vamos colocar aqui. Tem que aproveitar também, né? Veterinário Da vida também tem vida. Eu gostei dele, que ele é bem sincero. Às vezes eu tô jogando e chega lá uma mensagem. Plim! Olha, o que o senhor acha dessa fratura? Aí eu Peraí, digo, deixa eu pausar aqui rapidinho. Justamente. Aí eu dizia, ó, tem que fazer isso, isso, isso. E aí tem aqueles tutores ou a clínica que o procedimento é mais rápido, tem uns que demoram mais, a pessoa vai, eu vou pesquisar e não sei o quê. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa manda mensagem pra mim e aí depois ela manda mensagem pra outra clínica. E a clínica Te manda mensagem pra mim. Que é o mesmo caso. Que é o mesmo caso, só que a pessoa não sabe que sou eu também, entendeu? Então, muito que, às vezes, eu tento encurralar a pessoa, entendeu? Então, tem todo esse jogo de cintura também que eu preciso fazer para conseguir fechar as cirurgias, entendeu? E é aquele ponto que a gente sempre bate, né? O veterinário, ele não é só a técnica, ele não é só a veterinária. Ó, ele já tem que ter todo um jogo de cintura para convencer o tutor, né? Não convencer assim, porque tu quer apenas te vender, mas convencer da necessidade e que não adianta ele ficar procurando de lugar em lugar. Ele tem que ir com um profissional adequado, né? Justamente, vender a cirurgia para o tutor. Quando o tutor entra em contato comigo, que eu mando um áudio, explico qual que vai ser o procedimento, qual que vai ser a técnica que eu vou utilizar, o que ela precisa fazer, quais exames pré-operatórios que ela precisa fazer, para conseguir convencer ela, não só pelo preço, porque tem umas que são convencidas pelo preço. Eu dou o preço que eu acho justo pelo meu trabalho. Lógico, Até lógico. porque, às vezes, se a gente fizer uma cirurgia num preço mais abaixo, às vezes eu estou perdendo, porque eu uso a placa naquele paciente que amanhã pode aparecer um outro paciente para fazer e eu usei a placa, entendeu? E eu não consigo também fazer um estoque tão grande no material porque ele tem um custo elevado. Então, eu vou repondo de pouquinho ali ainda. Mas em breve vai estar tudo certo, né? É Vai mais ter ou um menos estoque isso. gigante, assim. E além do mais, uma coisa que é bem diferencial, igual você está mostrando, é justamente isso. Hoje você faz toda a dinâmica do seu trabalho, né? Digamos, você disse que não tem secretária, mas você já faz essa parte do marketing, a parte que você é secretário, que você organiza a tua agenda, faz tudo direitinho. E isso tudo agrega valor ao seu trabalho. Sem contar na parte final, né? Que é uma cirurgia ortopédica, é uma cirurgia mais trabalhosa, como a gente tem essa percepção como veterinário e também a percepção como tutor. Quando a gente fala em cirurgia ortopédica, a gente não sabe que é um procedimento tão simples assim. Então, tem que ir para a mão de um profissional qualificado, tem que usar material de qualidade, assim como você falou, e tudo isso gera valor, que é totalmente diferente do preço. Então, se o trabalho ele é bem feito, é um trabalho que faz com qualidade, então tem esse valor que é onde diferencia o veterinário hoje no mercado de trabalho, porque não é o seu preço, é o seu valor. Sim, justamente. Exatamente. O tempo também, né? Cada paciente que eu opero, ele ocupa um lugarzinho, assim, na minha... Ele puxa uma caixinha e deixa. Que às vezes, quando eu acordo de madrugada, plim! A primeira coisa que vem na minha cabeça, será que aquele parafuso ficou fixo? Não me fale isso. Será que aquele pino andou? Entendeu? Será que eu não poderia ter colocado mais um parafuso? Entendeu? Então, a cada paciente que eu vou fazendo, ele vai ocupando um lugarzinho na minha mente, entendeu? Claro. Então,
tem esse peso também que é muito grande. Isso é verdade. Isso é muito importante, né? Porque é tudo isso realmente que soma o valor. O valor, a responsabilidade, né? O trabalho no certeza. diferencial. Com certeza. E hoje, na tua casuística, quais são qual é a tua rotina de ortopedia? Quais são as cirurgias que acontecem mais hoje aqui pra ti? Olha, fratura em geral, tá bom? Por trauma automobilístico, né? Animais atropelados por moto, por Ainda carro. tem muito, né? Resgatados. Spitz, bastante por fratura de rádio de pular de sofá, pular de cadeira, pular do colo. É um dos que mais acontece, tanto que tem uma plaquinha que eu gosto de utilizar, que eu compro e digo, essa aqui essa tá separada lá no meu kit, é uma placa só para Spitz. Placa Spitz. Que ela cabe certinho na fratura de Spitz, que é idêntica, todas como acontecem, entendeu? Então é fratura de Spitz. Luxação coxofemoral, tem bastante, associada também à fratura de cabeça de fêmur, também tem bastante. Fratura de mandíbula tem várias, mas eu vou te confessar que eu não gosto muito de fazer, mas acaba que vem caindo muito para mim também, fratura de mandíbula. E fratura de fêmur no geral, eu acho que esses daí. O que menos acontece é a fratura de húmero, que eu até fiz uma hoje num gatinho, mas é bem mais incomum de acontecer. Então eu acredito que se fosse o top 1, seria a fratura de rádio, para colocar a placa. Principais raças, cada uma. Para alertar os tutores, assim. Dicas. Em primeiro lugar, fratura de rádio de Spitz, isso daí é clássico. Não deixem ficar pulando no sofá. De pincher também acontece bastante, fratura de rádio de pincher, fratura de tíbia, tá bom? Eu atendo muito SRD, na verdade, a maioria dos pacientes que eu atendo, 80% mais ou menos, é por trauma automobilístico. Então, são animais que são SRD, que geralmente vivem na rua. Sim, entendeu? sim. Geralmente, aqueles pacientes que são de raça, assim, né, que podemos dizer, eles geralmente são animais mais domiciliados, que ficam em apartamento. Então, a própria vida do paciente impede com que aconteça isso. É um caso mais pontual. Mas esses casos de trauma automobilístico geralmente é em SRD, que são muitos também resgatados, entendeu? Sim. Eu tendo muito SRD fraturado por trauma automobilístico por isso. Porque muitos vivem na rua, gostam de correr atrás da moto, gostam de correr atrás do gato lá, são animais não castrados, então às vezes vão para a rua para ir atrás da fêmea. Então, até por isso é importante a castração. Então, muita gente fala nos benefícios da castração, que tem vários, mas um deles também é não fraturar. Porque muito animal que é castrado acaba não tendo esse tipo de atitude, minimizando aí esse trauma. Porque muitos que eu atendo é porque correu atrás da cadela, briga por espaço e acaba... Aí tu vem e fala o que tu tanto defende. Todo mundo defende. O que é? A castração. Próximo. Eu levanto essa bandeira Você, todo desesperadamente. Infelizmente, tem alguns colegas agora, né, que dizem que a moda é não castrar, né? Não, deve Infelizmente. castrar, né? Mas eu ainda sou das antigas, por mim é a castração, sim, muitos benefícios. E além desses da fratura, outros mais, né? Até outras doenças mesmo, às vezes não chega nem a ser atropelado, mas outras doenças aí. E eu sou a fãzona da castração. Léo, como você falou aí um pouquinho da fratura em Spitz, eu atendo bastante, né? Digamos que é uma raça que vem bastante para mim. Eu sempre falo assim, que o Spitz tem 3 coisas que são inerentes a ele, né? Ou ele tem alopecia X, ou ele tem luxação de patela, né? Ou ele tem também a questão da traqueia, que pode ser várias coisas na traqueiazinha Ou dele. ele tem os 3. Ou ele tem os 3. Eu tava esperando só ela terminar para falar isso. Exatamente, ou ele tem os 3. E o que acontece? Eu sempre falo pro tutor, ele tem os 3. E aí, no caso, como é que a gente faz, tá? Eu não sei se dá muito para evitar, né? Se eu acho assim que quando ele não dá na juventude, a luxação não é perceptível. Como é que esse tutor ele tem que se atentar para isso, tá? É tipo recomendável ele levar o Spitz dele preventivamente no ortopedista para fazer uma avaliação? Qual a partir dica de que idade, né? Exatamente. Qual dica você dá? Com questão de cuidados. Então, qual é essa dica aí para os donos de Spitz? Tá, então, primeiro a gente tem que entender que a luxação de patela, ela é uma consequência de algo. Ela não é a doença principal. Não é a luxação de patela, simplesmente ela existe ali à toa. Então, ela é um problema geralmente que ele é mecânico. Então, pode ser um desvio no fêmur,
pode ser um desvio na tíbia, uma torção da tíbia, pode ser insuficiência do ligamento cruzado, pode ser ali um arrasamento ali da região da tróclea. Então, ou isso aí tudo junto também, em casos mais complexos. Sim. Então, esse desvio, esse defeito mecânico ali que ele vai ter, vai trazer como consequência a luxação de patela. Então, o primeiro passo é conseguir definir por que essa luxação está acontecendo. Tá bom? Então, a gente tem também vários graus de luxação de patela, grau 1 até o 4. Então, eu consigo perceber luxação de patela em animal bem novinho e em animal mais idoso. Certo. Qual que é a diferença? O animal, quando a gente diagnostica que ele é mais idoso, essa luxação ela já causou ali uma degradação dessa articulação. Então, ele já tem uma artrose ali instaurada. Então, muitas vezes, aquela técnica que ela poderia ser feita quando o animal é mais novinho, ela já não vai ter mais o mesmo efeito quando ele é mais idoso. Porque esse efeito ali de artrose, de desgaste da articulação, ele já se instaurou e ele não regride mais. Então, Sim. essa que é a diferença entre tratar mais cedo e tratar mais tardiamente. O diagnóstico ele realmente é mais difícil, porque tem muitos animais que são assintomáticos. O tutor não percebe que o animal tem essa luxação de patela, o animal nunca mancou, ele só começa a mancar quando ele começa a desenvolver um processo de inflamação, de desgaste dessa articulação, que geralmente já é quando ele vai ter uns 5 anos, 6 anos. Quando já está mais avançado, né? Isso, justamente, quando ele já está mais avançado. Então, para o tutor conseguir perceber, sem levar uma consulta, sentiu estalar alguma coisa? Leva. Que aí a gente vai tentar definir a causa dessa luxação e, sendo ela cirúrgica ou não, indicar qual que vai ser a melhor técnica possível. Hoje em dia tem muitas técnicas que a gente tem para corrigir a luxação de patela, algumas mais simples, outras mais complexas, outras em estudo. Muitas técnicas ainda estão sendo avaliadas, vendo qual é que funciona. Toda hora lança uma técnica mais moderna, mais nova. Hoje em dia tem até a prótese de tróclea para aqueles animais que já têm ali um desgaste maior. Estão tentando hoje também recuperar o ligamento cruzado, refazer o ligamento com uma outra técnica que é a Evolig. Então, a cada dia, de tempo em tempo, vão Tem lançando uma novas técnica técnicas nova. e eles vão descobrir. E é também um tratamento a longo prazo. Então, às vezes, aquela técnica que há anos atrás ela era boa, depois de um tempo, ele começou a perceber que ela já não era tão boa assim. Porque na ortopedia a gente consegue ver resultados, às vezes, depois de anos. A gente faz ali naquele primeiro momento, a gente tem um resultado, só que depois de passar dos anos, a gente percebe que esse resultado poderia não ser tão bom E aí quanto... tu descobre outra técnica que tem um resultado melhor. Isso, né? justamente. Acontece muito mesmo isso. E aí, tudo é mercado também, né? Então, tem as próprias empresas desses implantes, tem os implantes que são mais específicos para fazerem as técnicas, e as empresas com marketing conseguem vender mais ainda. Então, tem todo ainda esse cenário por trás disso. Mas uma casuística, assim, na maioria de casos que você pegou de luxação de patela em Spitz, foi tratamento cirúrgico ou conservador? Olha, antes de indicar um procedimento cirúrgico ou conservador, eu avalio várias questões. O Certo. primeiro é se o tutor vai ter condição de cuidar, porque tem técnica que corta o osso, precisa colocar placa, são agressivas. Então, se eu percebo que é aquele tutor que não vai cuidar, eu digo para ele, olha, é melhor você então não fazer, porque não vai dar certo, entendeu? Então, tem que avaliar todo esse cenário do paciente. Se for aquele paciente que é muito elétrico, que pula e desce, pula e desce, pula e desce, pula e desce, já recomendo mais clinicamente, ou eu tento clinicamente antes de indicar a cirurgia. Eu digo, olha, bora tentar ver como é que ele vai reagindo, tudinho, Certo. daqui tanto tempo, e aí conforme for a evolução, a gente vai indicando a cirurgia ou não, entendeu? O acompanhamento ortopédico, ele demora. Então, não é a pessoa vai lá, daqui volta 10 dias e pronto, martelo fechado, entendeu? Martelo batido, na verdade. Então, tem esse tempo também para avaliar. Só que o que acontece muito é que o paciente melhora e a pessoa some. Na verdade, acontece... Não volta para isso. acompanhamento, né? Então, muitos animais que têm luxação de patela, o que vai acontecer? Se ele chegar pra gente e a gente passar anti-inflamatório de pirona, ele vai melhorar. Com certeza ele vai melhorar. Só que daqui uns anos ele vai voltar. E ele vai Sim. voltar bem pior, e aí não vai mais ter do mesmo jeito. Então, precisa fazer esse acompanhamento. A pessoa precisa se dedicar também a querer avaliar o paciente, ver como é que ele vai evoluindo, pra gente conseguir definir se vai ser cirúrgico ou não.
Tá. Entendeu? Então, desde o primeiro momento, o ideal é ser acompanhada por ortopedista e de tempo em tempo tu ir avaliando aquilo, né? Isso. Para ver se ainda tem chance de ser só conservativo, se lá na frente vai ser cirúrgico, como é que vai ficar. Isso, eu sempre digo pra pessoa, olha, se você gostou de mim, a gente vai ter que se ver por alguns anos ainda aí. Ou Porque isso... seja, dono de Spitz, desde o começo já sabe, é um dermato, um ortopedista e um pneumo, tá? Pode fazer o combo completo e todos você encontra lá no VetLife. Realmente. Por exemplo, tem Spitz que eu atendo que tem fratura de rádio, que às vezes a gente pega aqui na patinha de trás e percebe que tem luxação de patela e o animal nunca mancou. Sim. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem como um achado também a Sim. luxação, entendeu? Mas é importante a maioria. gente investigar a causa para, se a gente tiver alguma técnica que pode corrigir isso logo mais cedo, evitando com que essa desgaste articular aconteça depois, Melhor. é melhor ainda. Melhor. Muito bom. E em relação à parte clínica, por exemplo, animais com doenças articulares, degenerativas, essa parte tu também tu acompanha ou é a parte mais cirúrgica, assim? Acompanho também. Nessa parte, acaba que no dia a dia funciona mais em consulta a domicílio. Eu faço muita consulta a domicílio, então tem animais que são de 18 anos, 15 anos, que já estão ali com grau de artrose, que tem dificuldade nesse transporte. Acaba que eu consigo também, hoje em dia, pegar esse público. E é basicamente controle de danos, né? A gente conseguir controlar a dor do paciente, dar mais qualidade de vida. Hoje em dia tem o Librela, que eu tenho feito bastante, e já tenho clientes fixos, assim, de ficar fazendo, entendeu? Eu tenho tido uns bons resultados também com Librela. Então, em alguns outros pacientes, eu entro com medicações manipuladas para tentar fazer com que a gente consiga controlar mais esse desgaste dessa articulação. Só que a artrose, depois que ela já se desenvolveu, para a gente conseguir regredir, é paliativo. Então, outra coisa também que eu acho que o tutor deveria se atentar a partir de uma certa idade do animal, né? O que eu vejo na minha rotina? Não sei se é assim que funciona contigo, e contigo já é mais específico porque eles já vão lá atrás do ortopedista. Mas às vezes eles vão lá na consulta por qualquer outro motivo. Ele tá vomitando, então, ele é cardiopata, ele vai precisar fazer uma cirurgia. E tu vê que o animal já anda com dificuldade, já tá todo encurvado, que já tá... E ninguém se atenta, ninguém pensa em suplementação, em controle de dor e nada, sabe? E aí, às vezes, como é uma coisa que não tá gritante lá pro tutor, não é o caso principal, o animal vai sofrendo, até chegar naquele ponto que o animal nem levanta mais. E aí, como tu falou, já tá numa situação que pra te controlar, tu vai ter que usar muita coisa, né? Pois é, justamente. Às vezes, quando a gente diagnostica um grau de artrose ali com um paciente com 12 anos e já começa a entrar ali com nutracêuticos, com colágeno, com mudança de manejo também, que faz muita diferença também. Lá quando o animal tiver com 16, 18 anos, isso deve fazer diferença. Só que o que acontece é que é só uma artrose, é da idade, não precisa fazer nada. Geralmente o que mantém o paciente lá no piso liso, causando um desgaste da articulação. E aí depois, realmente, quando chega com 18 anos nessa faixa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, já está um grau tão avançado que às vezes tu usa um monte de coisa e não tem o resultado que poderia ter muito melhor lá atrás. E também assim, porque a maioria das pessoas, elas justificam assim, meu animal tá ficando velho. Ele passa muito tempo dormindo, passa muito tempo quietinho lá. Mas não é isso. Muitas das vezes ele tá quieto ou ele tá dormindo por bastante horas no dia, é porque ele tá sentindo dor. Isso acontece muito em gato. Acontece em gato bastante, também chega a acontecer em cachorro, porque o cachorro ele já mostra logo, né? Mas tem cachorrinho, principalmente os idosos, ele não tende a mostrar. Tá dormindo. Mas não quando quer mais levantar da caminha rápido, tá sentindo muita dor. Então, esse é um alerta que precisa o tutor conseguir ter essa consciência. Sempre a medicina veterinária preventiva vai ser a melhor saída. Então, assim, gente, tem meu animalzinho, ele tá idoso, é essencial levar no ortopedista para fazer uma avaliação. E assim, é uma coisa que eu acho que tem que ser batida até entre os clínicos mesmo. Sim. Porque quando a gente fala em check-up do idoso, a gente pensa muito na parte hepática, renal, não sei o quê. Mas é difícil tu pedir um raio-x de controle. Sim. É muito difícil. Então, é uma coisa que realmente até... eu tá peço. Parabéns. Mostra até uma Spitz aqui agora. Eu peço. Ultrassom, raio-x, ecocardiograma. Mano, por isso que fala. Porque, vamos supor assim, tu pega um animal
animal, como ele falou, com 10 anos, 11 anos, tu Sim, consegue ter tem um que pedir. controle muito, muito maior. Então, tem que entrar na rotina dos clínicos também, pedir esse acompanhamento com o ortopedista. Olha, chegou nessa fase da vida, Tem que marca ir. uma consulta com o ortopedista, vê como é que tá o Essencial. grau de degeneração, você já tem que começar a trabalhar alguma coisa pro bichinho não sofrer, porque realmente essa questão de, não levanta mais, ele só quer dormir, às vezes é dor que o bichinho tá sentindo. Pois é, justamente. E na ortopedia, a gente tem como principal sinal clínico o quê? Claudicação. E não é porque o animal não claudica que ele não tem um problema. Sim. Eu tirei minha prova viva disso, porque eu quebrei o dedo do pé, só trincou um pouquinho e ficou doendo mais de um mês. Só que eu não mancava, eu podia entrar por aqui sem mancar. Só que isso A dor tava lá, né? Justamente, a dor tava lá. Então não é porque o paciente não claudica que ele não tem dor, que ele não tem alguma complicação ortopédica. Entendi. Isso aí é um alerta que a gente tem que fazer realmente, porque essa questão da dor é uma questão que incomoda muito o bichinho, né? Com certeza. E, Léo, outro assunto, já que a gente está falando de animal idoso, né? E eu vejo também que tem uma certa forma, digamos, de negligência, né? Muitos animais, eles, digamos, têm uma fratura, ou o tutor não leva a tempo para o médico veterinário avaliar, aí essa fratura já calcificou, o animal, digamos, fica com sequela, muitas das vezes. E engraçado que a gente ia fazer o podcast hoje, e ontem eu fui buscar minha filha, aí lá na calçada, lá vem a senhora arrastando a perna, né? A mesma perninha. Aí lá vem o cachorrinho dela. Aí o cachorro arrastando a perna também, do mesmo lado que ela. Mas a perninha do cachorro tava durinha assim, sabe? Dava pra ver que ali ele tinha sofrido um acidente, calcificou, não levou. Ficou errado, né? Exatamente, errado, e ficou totalmente deformado. Então, assim, e a gente pensa, foi até uma cena um pouco engraçada, assim, de se ver, mas dava para ver que o animalzinho já estava um bom tempo com aquilo, aí, e a senhora chamando ele com a dificuldade de andar, mas o ruim é que, tipo, isso acontece muito, né? Isso acontece muito. A gente pensa que não é realidade, mas é bastante realidade isso. Tu imagina, tu viste que naquela fissurinha do teu dedo dói bastante. O osso dói. Dói muito o osso. Dói, pelo amor de Deus. dói. Imagina um animal que não fala. Sofreu uma fratura e não leva para ortopedista. E aí? Como é que faz esse negócio? Pois é, justamente. E eles são, na verdade, eles são bem resistentes, assim, os cães. Porque às vezes chega um animal que eu vi o raio-x, a pelve fraturada em todas as partes, quando chega o cachorro correndo lá no consultório. Oi? Já peguei vários casos assim. Eles são resistentes, Então eles são né? muito resistentes. Aí o doutor acha que ele não tá sentindo dor. Então tu imagina, quando o animal tá sentindo dor, tu imagina o nível dessa dor, como Sim, não é. Porque sim. umas dores mais levezinhas, eles tranquilo, né? Sim, eles conseguem suportar muito bem. Tem alguns casos que o animal vai ficar com sequelas, como esse daqui, às vezes vai consolidar errado, às vezes a gente perde o tempo ali para conseguir fazer uma cirurgia. Às vezes uma cirurgia que era simples, a de que a gente teria recente vai ser super complexa depois do passar dos dias. E às vezes a gente não tem o que fazer, simplesmente. Nem na medicina humana, que é muito mais avançada, quantas pessoas mancas não tem por aí? Então, vai ter cães com a patinha torta, vão ter cães que andam rebolando, que andam se arrastando, mas a gente não pode também conseguir fazer tudo, né? E também nem se consumir também em relação a isso. O ideal é dar assistência logo assim que possível, né? Pra tentar melhorar. Tem muitos casos que o animal tá mal clinicamente, a gente também não consegue operar logo de imediato. Tem gente que ainda vai fazer vaquinha, e aí quando faz a vaquinha, consegue o dinheiro, vai fazer o hemograma, plaqueta baixa. Não pode fazer cirurgia. Caramba. Aí espera mais ainda. Aí já entendeu? começou a calcificar. Justamente. Aí quando eu vou abrir lá, eu vejo como tá. Eita, aí tu deu, passei o orçamento errado. Aí, às vezes dá vontade de abrir assim, de ser melhor fechar aqui, não fazer nada, porque às vezes dá vontade de chorar no meio da cirurgia, assim, que eu fico assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Gente, vocês pensam que é fácil a vida do ortopedista? Olha aí o que eles passam. É um desafio muito grande. A mesma fratura, ela nunca acontece da mesma forma, então o dia de operar, até a gente operar, vai ser diferente, então o grau de consolidação vai ser diferente, então sempre é uma surpresa. Então, às vezes é uma cirurgia que eu vou achar que é fácil, na hora é super difícil, outras que eu acho que é difícil, eu chego lá e faço em 10 minutos. Então tem muito isso daí, de estar sempre preparado para o pior.
É, porque nunca vai ser igual, né? Isso é verdade, é sempre uma surpresa. Nunca vai ser igual. Ah, tipo, não é que nem castração, que geralmente é aquilo que a gente faz e acabou, porque não vai fraturar sempre no mesmo lugar, do Sim, mesmo jeito, às no vezes não é mesmo assim. tamanho do paciente, no mesmo tempo de dia, então Tem a varia questão da muito. calcificação também, né? Que varia com a idade aí. Isso, justamente. Então são muitos fatores que vão influenciar na complexidade da cirurgia. E tudo isso eu tenho que avaliar na hora de estar passando o orçamento e tudo isso. Tá bem. Verdade. Então, assim, o que que a gente. Outra dica importante que você tem que levar em consideração é para os tutores de Golden. Qual a dica? Porque a gente é um animal que a pessoa já tem, né? Ele adquire o Golden, já sabe que tem que fazer o raio-x, já tem que fazer o acompanhamento, né? Devido à luxação coxo-femoral. E aí, qual a dica para esse tutor de Golden? Porque muitos tutores ainda compram e não sabem. É, justamente, né? Muitos vão descobrir a doença, se preocupar em adquirir um cachorro de um canil que tenha essa segurança maior depois que já tem, né? E depois que já criou o apego ao Exato. paciente, tudinho. Então, a displasia coxofemoral é bastante comum, ela é uma doença genética que não tem Uhum. cura. Então, o paciente ele vai ser displásico pro resto da vida. Só que aí a gente, nessa consulta ali inicial, a gente tenta criar meios com que ela avance de forma mais leve, dar as opções ao tutor de prótese de quadril, que a gente tem hoje em dia, que seria o tratamento mais efetivo, só que é uma cirurgia que ela é bem cara, poucas pessoas fazem no Brasil, poucas pessoas fazem em relação ao Brasil, mas eu sempre É. dou a opção, porque eu não sei se é uma Só pessoa. tem em 2 locais no Brasil que faz essa cirurgia, né? É, não É é, com 2 o médicos grande veterinários. polo é sul e sudeste. Isso. Conseguem mais Ok. alguns por lá. Só que, mesmo assim, é uma cirurgia bastante cara. É. Mas eu sempre dou opção para a pessoa. Não sei se a pessoa tem dinheiro, né? Não, Então, e às vezes a gente tem que dar mesmo, porque às vezes a pessoa nem tem o dinheiro, mas vai atrás. sim, É, justamente. a gente Então, vê muito essa questão do dinheiro, do orçamento em relação hoje os tratamentos de PIF, né? Já sim. puxando sardinha pro meu lado. E aí é a mesma coisa, a gente tem que oferecer, porque o tratamento é caríssimo, mas quantos aí não estão indo atrás, fazendo a vaquinha, né? Fazendo rifa, fazendo um monte de E coisa. tem Então, condição realmente, essa também, né, questão de de sempre levar. oferecer é uma coisa que é o E certo. quando faz nesses animais, você já acompanhou alguns que fizeram e teve um Não. excelente resultado? Pior que aqui em Belém ainda não vi nenhum que chegou a paciente ia fazer a fazer. prótese, realmente. É, ele ia fazer. Inclusive, eu até queria fazer um estágio com um ortopedista no Rio para acompanhar um pouquinho mais de perto, até chegar nele. Hoje em dia, na ortopedia, a prótese de quadril é o que a gente tem no topo. Sabes assim. mais ou menos quanto gira esse De- tratamento, essa cirurgia? Entre 10 e 15 mil cada pata. É, Entendeu? não é mais. É, Cada Chega, pata? chega a pode quase chegar 40 mais. mil. É, fazendo as duas cheguei. Só a prótese, eu não sei exatamente, eu nunca vi exatamente, mas já tive um outro colega que estagiou lá no Rio, ele me disse que só a prótese custa em torno de 8 mil, 7 mil. Aí tu imagina, né? Então- Cada uma, né? E para as duas Isso. patas. Então, Cada uma. justamente. Então, bem mais a caro. parte do cirurgião, o pré-cirúrgico, né? Tem toda uma triagem nesse paciente, não é todo animal também. Se o animal tiver com dermatite, ele já não pode mais Não fazer pode. a prótese, porque tem a chance de infecção, tudinho. Então, não é Exatamente. tão simples assim. Tem esse tratamento, mas ele não é tão simples assim. Então, quando eu atendo um paciente desse que é jovem, o que eu entro? Na questão do piso liso, que é óbvio, se não tem uma congruência legal ali da articulação e o paciente vive num piso de porcelanato, ele está na condição perfeita para desenvolver a doença, causar um desgaste dessa articulação. Acelerar o processo, né? Justamente. Lembrando que é um cachorrão, né? Só o Justamente. peso dele já é o... Então, tenho essa questão da conversa do manejo, que é bastante importante. Eu entro com outras medicações, nutracêuticos, tudinho ali para ajudar na questão anti-inflamatória por um período maior. Recomendo também fisioterapia, porque se o animal ele já tem uma articulação que não funciona como deveria funcionar e tem uma musculatura ali mais fraca, então ele tem tudo também para não conseguir apoiar a pata. Então a fisioterapia também entra nessa questão aí da displasia coxofemoral, nesse fortalecimento dessa musculatura, porque muitos conseguem compensar. Às vezes eu tendo aquele American Bully que tem um quadril horrível, já cheguei a ver alguns que tem a cabeça do fêmur fraturada, mas o animal é tão forte na questão muscular que ele anda super normal. Nem apresenta, né? Justamente, ele não sente tanto quanto é naquele paciente que já é mais desnutrido, que tem um aporte muscular menor. Então, entra também toda essa questão aí na questão da displasia coxofemoral. É até interessante, dá até um exemplo. Eu fui atender um paciente, né, na casa da tutora,
E aí, no caso, que eu cheguei lá, é um Golden. Esse Golden, ele pesa em torno de uns 44 quilos, um Golden bem grande, bonitão, assim, veio de fora. E ela mora num apartamento que é pequeno. Mas é aquela questão. Ela tem um Golden, mas ela entendeu que ela tem que dar uma vida rica para aquele Golden. Ela leu antes, ela se informou. O piso da casa dela é todo vários cantos emborrachados. Onde ele passa, toda a passarela que ele passa, ela colocou aquelas borrachas, né, aqueles tapetes emborrachados, para ele ter acesso. Ele conseguia andar sem deslizar. Ele tem os horários do passeio certinho. Ele tem toda uma rotina que favorece ele ter uma qualidade de vida. Então, assim, eu acho que para ter um animal desse, realmente, não importa se seu apartamento é pequenininho, mas você tem que entender sobre essas particularidades, né? Justamente. Tem alguns que entendem, por isso que eu disse que o grande desafio é o paciente e o tutor, e tem gente que realmente não liga. É. Tem gente que tanto faz, Não tanto liga, fez, né? E tem que- e a gente fala, quando o tutor se interessa mais, a gente se dedica mais também, logicamente, mas quando eu percebo que aquele tutor que realmente não liga, eu passo o básico, digo o que ele tem que fazer, explico qual que é a doença, e aí cabe a ela ali fazer o que ela acha necessário ou não. Então, justamente isso, eu digo para a pessoa, olha, o que é o indicado para o seu animal? Emborrachar toda a sua casa. Tem que borrachar. Se você não tiver como fazer isso, ele vai desenvolver a doença e isso é inevitável. Meu Deus, parabéns pra ela. Foi muito bonito você ver o local É. que ele vivia. Assim, bem bonito. Tem alguns que realmente se dedicam e fazem tudo isso aí mesmo. Já Mas peguei ser, alguns né? assim também. É. Pegou o animal, Bem legal. tem que dar uma condição boa pro bichinho. Ah, com certeza. Membro da família. Verdade. E aí, Léo, agora contigo, tem mais alguma pergunta pro Léo? Doutor Leonardo? Não, eu acho que abordou os Spitz, né? Eu Né. queria essa parte aí das doenças osteoarticulares, né? Também Idoso. é muito importante, os idosos. Tem alguma outra dica que você queira dar, Leonardo, pra gente, pros tutores? Primeiro pros tutores, depois pros estudantes. Acho que para os tutores é pensar, principalmente em cães pequenininhos, pensar que eles são frágeis. Então, tem gente ali, dono de Spitz, de Chihuahua, de Pinscher, que acha que é um cachorro, um cavalo. Entendeu? Então, Eu tenho um pinche assim. Pega umas brincadeiras pesadas com o Ele se bichinho, né? acha, ele se acha, não, mas é Justamente. ele que se acha. Não é? justamente. Então, tem que ter bastante cuidado, É. porque eles são um potinho de vidro. Então, qualquer coisa já é suficiente para quebrar, tá? E em questão dos cães grandes, tem que ter justamente esse cuidado de se preparar para receber esse paciente, né? Porque muitos vão vir acompanhados dessas doenças osteoarticulares. Então, é pesquisar. Então, se a pessoa, às vezes, eu quero ter um cão de raça, de tal raça específica, pesquisa um pouquinho antes, vê quais são as doenças que esse animal costuma mais ter, para quando chegar esse animal em casa, vai no ortopedista, vai no dermatologista, vai no nicho que esse possível paciente apresenta mais. Então, eu acho que a dica é a pessoa se preparar, não simplesmente estar passeando no shopping e eu vou comprar um cachorro e pronto. E não sei nem o que vai acontecer, né? Justamente. Então, é se preparar, ver o que acontece, qual que é mais rotineiro. Tá. Agora vamos para a dica dos estudantes de veterinária que se inspiram em você aí. Qual o recado você manda para eles? Acho que a dica é, na faculdade, tentar viver um pouquinho de tudo, né? Não ficar preso só em uma coisa, para conseguir se encontrar, né? Então, o grande sentido na veterinária é conseguir se encontrar. Eu acho que antes também da pessoa escolher uma especialidade, ela deve procurar saber da clínica, saber do geral, saber fazer uma vacina, porque às vezes Exatamente. a gente vai vou fazer uma consulta ortopédica e a pessoa me pergunta sobre vacina. E se eu não souber nem sobre vacina, como é que ela vai dar algum... Tem que saber pelo menos o básico, né? Justamente, não precisa ali saber todo o ABC do trauma, saber como triar exatamente tudo, saber de todas as doenças. Mas é pelo menos conhecer. Pelo menos, eu já ouvi falar sobre isso, sei para quem encaminhar. Exato. Entendeu? Então, é pelo menos isso. Então, eu acho que sempre a pessoa, depois que ela se formar, é válido ela clinicar, nem que seja num pet shop pequenininho, que ela vai ficar só fazendo vacina. Vai ser importante, ela vai adquirir bastante conhecimento. Não adianta nada a pessoa se formar, entrar de cara numa pós, não, eu vou trabalhar só com isso, eu só gosto de cardiologia, por exemplo, não vou fazer mais nada.
porque muitas doenças, muitos casos vão vir acompanhados de outras alterações, Exatamente. de outras especialidades. Muitas vezes a gente precisa conversar com os outros especialistas de outras áreas, e a gente não precisa ser um expert em tudo, mas a gente precisa pelo menos ter uma noção de um pouquinho de cada coisa. Por isso que a faculdade ela é geral, ela abrange várias áreas. Então é importante a pessoa se dedicar e não ficar assim igual cavalo, só olhando para frente. É importante também ter uma visão ampla da medicina veterinária, não só da questão técnica, mas da questão humana, porque muitas vezes a gente vai precisar se comunicar com outros veterinários, com dono de clínica, com dono de pet shop, com tutor. Então, precisa também ter esse jogo de cintura, saber um pouquinho sobre o mercado, pesquisar sobre o mercado da veterinária. É o quê? Você espera ganhar quanto? Então, vou tentar descobrir quanto que as pessoas que trabalham nessa área ganham para ver se está de acordo com aquilo que a gente planeja para a nossa vida. Tem gente que tem um custo de vida mais alto, tem gente que tem um custo de vida mais baixo, e ver se aquilo vai se encaixar na sua perspectiva de vida, para conseguir não ser um profissional frustrado, né? Porque tem muitos que são frustrados, fazem plantão e odeiam o que fazem, entende? E acabam recebendo pouco justamente por isso, porque odeiam o que fazem, então não vão ter a dedicação que vão precisar ali para conseguir se destacar. Então, é preciso também se dedicar, escolher o que quer fazer e se dedicar como um profissional, tanto na questão humana quanto na questão técnica. Porque um bom profissional, ele não é só aquele que opera bem, é aquele que faz o serviço direito, conversa para o tutor, dá atenção ao tutor, se preocupa em explicar isso tudo, consegue se relacionar bem com seus colegas, consegue se relacionar bem com as clínicas, consegue cobrar o tutor de forma ok ali, sem ficar com vergonha, tudinho. Então, é preciso ter essa construção de profissional para a pessoa conseguir ir se destacando e conseguir trabalhando da forma mais efetiva possível. Muito bom. Perfeito. Léo, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Muito obrigada por expor aqui um pouquinho da tua rotina, dos teus casos. Isso é muito importante, né? Pra gente sim. mesmo, como eu como clínica, ela como clínica dermatologista. E é muito legal a gente poder ter um pouquinho aí da tua rotina de ortopedista aqui com a gente. Obrigada mesmo por aceitar o convite. Obrigado, eu que agradeço. Fico muito feliz aí por todo o reconhecimento de verdade mesmo, porque é um sonho de anos chegar onde eu estou hoje, que é trabalhar exclusivamente com ortopedia. Um dia foi um sonho, um dia eu vou ter um estagiário, hoje tenho. Um dia vão me chamar para uma palestra, um dia vão me chamar para uma entrevista, e vocês, com esse convite, estão concretizando todas essas etapas do meu sonho. Muito obrigado. legal, muito legal. E agora, deixa uma mensagem aqui pro Leonardo daqui 5 anos. O Leonardo, daqui 5 anos, eu espero que continue trabalhando com ortopedia, aprendendo várias técnicas, porque eu não sei tudo, ainda falta muito para eu aprender. Eu sei o básico, que é traumatologia. Então, daqui 5 anos eu espero estar dominando outras técnicas, estar ainda atuando nesse mercado e ainda estar com toda a preocupação que eu tenho em mostrar para o tutor qual que vai ser o procedimento, sem enganar o tutor, porque tem muita gente que por aí afora que inventa procedimento onde não é preciso, então sempre sendo transparente. Então, eu espero manter todo esse legado que eu venho construindo. É isso aí. Muito legal. Muito obrigada, Léo. Obrigado. E você veio aqui e deu mais um episódio muito rico pra gente, tá? Então, foi uma honra receber você. E esse é nosso quadro, Virando Bicho, onde a gente quer valorizar os nossos colegas veterinários, tá? Mostrando o trabalho. E agora nós vamos ter uma pausa. Olha quem pausou ali, ó. A gente vai finalizar aqui o programa agradecendo aos nossos parceiros, a Verte Saúde Animal, que está sempre com a gente, com os melhores produtos da veterinária, ao Vet Life Centro Veterinário, a clínica mais linda de Belém, que o Dr. Léo opera. Cheia de coraçãozinho, olha. Vet Life é cheia de coraçãozinho. E também a Morena Rosa, que cedeu os nossos looks hoje, olha, belíssimos. Gente, esse foi mais um capítulo do nosso quadro Virando Bicho. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.